Nós estamos seguindo o estudo do Evangelho de João, este impressionante Evangelho. É impressionante como também Deus tem usado esses estudos, né? Eu tenho sido muito abençoado também, seguindo os estudos, e é incrível. Esse Evangelho realmente é fantástico, comunica de forma impressionante a pessoa de Cristo, em quem devemos crer. E nós estamos no capítulo 7 deste Evangelho, no contexto da festa dos tabernáculos, que Jesus chegou na metade da semana, como nós vimos, e mesmo diante de toda a hostilidade e oposição dos líderes judeus em Jerusalém contra Jesus, ele passou a ensinar no templo. Ele não se intimidou e foi, mesmo assim, ensinar no templo. E semana passada vimos que ele afirmou toda a autoridade do seu ensino, a autoridade divina do ensino, o fundamento divino do Evangelho de Cristo, a plena verdade que procede de Deus. E hoje veremos que o assunto do discurso de Jesus e a interação com os judeus que ele está tendo ali em Jerusalém, o assunto principal será a respeito da sua identidade e missão. Jesus volta a afirmar a sua plena divindade. E esse era um assunto que enfurecia os judeus. Deixavam eles bastante incomodados. Toda aquela controvérsia que começou lá no capítulo 5, lembram? Depois da cura do paralítico no tanque de Betesda, eles levantaram duas acusações contra Jesus. Uma de violar o sábado e a outra a acusação de se fazer igual a Deus. Como assim um homem se fazendo igual a Deus? Que história é essa? Então os judeus ficaram revoltados. Semana passada vimos como Jesus argumentou que obviamente não violou a lei por curar um enfermo no sábado. E hoje ele volta a afirmar a sua íntima ligação com Deus Pai. Portanto, nessa manhã, meus irmãos, vamos falar sobre 3 aspectos a respeito da identidade de Jesus e sua gloriosa missão como o verdadeiro Cristo. Que aspectos são estes que nós podemos identificar em nosso texto? Então esse será o nosso assunto nessa manhã, e para começar vamos ao nosso Deus em oração. Vamos ter um tempo também de oração silenciosa, que nós fazemos também aos domingos, intercalando. Momento de confissão de pecados, momento de avaliarmos as nossas vidas diante do Senhor, confessando a Ele as nossas falhas, os nossos pecados, indo a Ele também pela súplica do perdão, confissão diária que o crente deve ter, uma atenção a respeito da sua vida, da sua conduta de vida, porque isso é evidência de que a sua fé, inclusive, é verdadeira, você não está se enganando, mas buscando seguir Cristo verdadeiramente. Então vamos ter agora essa atitude de confissão e, voltando ao Senhor em oração, vamos ter um momento de oração silenciosa. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, pois Tu és o Deus santo e poderoso, Tu és o Deus digno de toda adoração, de todo louvor, e nós nos aproximamos de Ti, ó Deus, com esta atitude também de confissão, reconhecendo que somos pecadores, dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Perdoa-nos, ó Pai, por Cristo, pela obra da cruz, pelos méritos de Jesus. Recorremos, ó Deus, à Tua misericórdia. E ajuda-nos, ó Deus, a nos afastarmos dos nossos pecados e crescermos em santidade, Pai, olhando para Cristo. Tem misericórdia da Tua igreja, santifica-nos, ó Pai, com a Tua verdade. E nesse momento também rogamos a Tua bênção, ó Deus, a Tua graça, para nos aproximarmos do texto sagrado, estes registros aqui do Evangelho de João, que possamos entender a Tua palavra, Senhor, e sermos transformados por ela. Faz a obra que nenhum homem pode fazer, ó Deus, somente o Teu Espírito. Traz vida, ó Deus, traz vida que glorifica o Teu nome. Santifica, edifica a Tua igreja, ó Deus, no conhecimento de Cristo. É assim que nós oramos ao Senhor em essa atitude de dependência e gratidão também, no nome de Jesus, ó Pai. Amém.
Muito bem, vamos abrir então as nossas Bíblias lá. João capítulo 7, versículo 25 a 36. Pode posicionar também lá o seu aplicativo. Então, o primeiro aspecto que podemos identificar no texto, meus irmãos, a respeito da identidade de Jesus e sua gloriosa missão, é que de fato ele é o Cristo enviado por Deus Pai. Jesus é o Cristo enviado por Deus Pai. Vamos ler a partir do versículo 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou? E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vós não conheceis, eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então vamos entender essa parte. E o que acontece aqui, meus irmãos, podemos perceber, é que os moradores de Jerusalém, então lembrando, nós estamos no contexto, Jesus foi até Jerusalém, na festa dos tabernáculos, está ensinando o templo, alguns discursos com os judeus. E ele está lá. E enquanto Jesus ensina, alguns moradores de Jerusalém, que provavelmente estavam um pouco mais à parte da intenção das autoridades, de toda aquela controvérsia que começou na última visita de Jesus, que foi na cura do paralítico no tanque de Betesda. Então eles estavam um pouco mais à parte da intenção das autoridades em matar Jesus, de toda aquela oposição a Cristo, né, a Jesus. Mas agora eles ficam muito surpresos pelo fato de Jesus estar ensinando livremente e publicamente no templo sem ninguém fazer nada. E com isso ficam na dúvida. Aqui a gente percebe a falta de convicção deles. Eles estão na dúvida. Quem é esse Jesus? Eles não têm convicção, né? Mas mesmo assim eles se opõem. Então eles ficam na dúvida ali. Será que as autoridades, será que os líderes religiosos chegaram à conclusão que de fato Jesus é o Cristo? Mas esta hipótese ventilada logo é descartada em virtude de uma crendice popular. Uma crendice popular a respeito da origem do Cristo. E, meus irmãos, devemos entender que naquele tempo existia bastante confusão a respeito de qual seria a origem de Jesus. Qual seria a origem do Cristo? Tinha confusão naquela época. Existiam versões diferentes a respeito de qual seria a origem de Cristo. E uma versão que circulava era exatamente essa mencionada aqui no nosso texto, de que quando o Messias viesse, quando o Messias prometido viesse, ele viria de uma forma bem misteriosa. Bem misteriosa, e de certa forma ele ficaria escondido por um tempo, ninguém saberia, até que então ele se manifestaria em Israel para libertar o povo de Israel, mas ninguém saberia de onde ele veio. Por isso que eles falam aqui no verso 27, nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Ou seja, eles estão dizendo aqui, nós conhecemos esse Jesus que está falando aqui. Ele é carpinteiro. Ele é o filho de José e Maria, logo, esse não pode ser o Messias, porque quando o Messias vier, ninguém vai saber de onde ele vem. E de onde que eles tiraram essa versão da origem do Messias? De onde que surgiu isso? Alguns comentaristas sugerem que esta crença equivocada pode ter sido originado talvez de alguns apócrifos, ou de uma tradição rabínica, de interpretação errada, e então se difunde uma tradição de um escrito rabínico, e assim essa crença se desenvolveu no imaginário das pessoas,
mas que nem procuravam investigar com mais cuidado aquilo que estavam crendo. Percebam, amados, o perigo das crenças não fundamentadas na palavra de Deus. Essas crenças levianas, de ouvir outros dizer, e de tradições, elas nos afastam do Cristo verdadeiro. Perceba o perigo disso. Nosso conhecimento de Cristo deve estar fundamentado aqui, na Escritura Sagrada. Você precisa conhecer Ele aqui, na Escritura. Mas naquele tempo existia também a versão mais cuidadosa de que o Cristo viria exatamente de Belém. Como diz o verso 42, aqui mesmo no capítulo 7, um pouquinho mais à frente, você pode ver algumas pessoas mencionando isso. Inclusive essa era a versão mais aceita pela liderança, com base na profecia do Antigo Testamento, conforme, por exemplo, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, texto profetizando sobre a vinda do Messias. E lá diz assim: e tu, Belém Efrata, falando da cidade, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então existia esse entendimento também, mas o problema é que os judeus aqui pensavam erradamente que Jesus vinha da Galileia, que ele vinha de Nazaré, e também nem se preocupavam em investigar com mais cuidado para constatar que Jesus havia de fato nascido em Belém. Ele nasceu em Belém, mas logo foi para Nazaré, mas de fato nasceu em Belém. Então, de qualquer forma, evidenciam aqui a falta de disposição em dar crédito para aquilo que Jesus está ali falando e professando e afirmando ser diante deles. Porém, o Senhor não se intimida com a incredulidade e provavelmente ouvindo esses falatórios, ouvindo entre a população ali, entre a multidão, e no verso 28, Jesus exclama em alta voz, diz o texto, clamou, então quer dizer que agora Jesus eleva a voz agora para que todos ouçam. Para que todos ouçam. E de certa forma o Senhor aqui desafia e até ironiza a suposição deles a respeito de sua origem. Ele diz: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou? E alguns comentaristas dizem que a frase aqui pode ser melhor entendida em forma de pergunta desafiadora, do tipo: será que vocês de fato me conhecem, como vocês dizem aí que me conhecem tão bem? Será que vocês de fato me conhecem e sabem de onde eu sou? A Bíblia na linguagem de hoje traz, inclusive, com essa tradução. E na sequência, Jesus faz a afirmação sobre a sua origem divina. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não vim aqui por mim mesmo, mas fui enviado por Deus Pai. Eu vim daquele que é verdadeiro, que é a fonte de toda a verdade, mas agora vocês demonstram que não conhecem o Deus verdadeiro, pois estão rejeitando a mim, o Cristo, enviado por Deus Pai. Jesus diz que eles não conhecem verdadeiramente a Deus. Ousada declaração diante daqueles judeus que se diziam tão conhecedores das Escrituras, verdadeiros detentores da verdade a respeito de Deus. Jesus diz: vocês não conhecem a Deus, porque vocês estão rejeitando a mim, o Cristo que foi enviado por Deus diante de vocês. Então, como diz Hendrickson, em contraste com todo esse engano dos judeus, Jesus, que veio diretamente de Deus e foi comissionado por Ele, proclama a verdade. E a verdade é que Ele, de fato, é o Cristo. Portanto, mais uma vez, Jesus afirma a sua divindade e deixa claro aqui a plena consciência de sua missão.
Ele de fato é o Cristo, enviado por Deus Pai, para cumprimento de todas as promessas e profecias do Antigo Testamento. E, meus irmãos, afinal de contas, o que significa este nome Cristo? O que significa o nome Cristo? Sabe que é o sobrenome de Jesus? Jesus Cristo. É isso? É isso? Não. Não. Cristo é o título supremo de Jesus, que indica a sua gloriosa missão. Cristo é a versão grega para Messias no hebraico, que significa o ungido. O ungido. Esse significado é retirado de onde? Antigo Testamento. Cristo, Messias, o ungido. Então esse significado vem lá do Antigo Testamento. Pois, como sabemos, naqueles tempos existiam 3 ofícios na nação de Israel. 3 principais ofícios na nação de Israel. Você lembra quais eram esses ofícios que regiam a nação de Israel? Quais eram esses ofícios? Alguém se arrisca? 3 principais: profeta, sacerdote e rei. 3 ofícios que regiam a nação: profeta, sacerdote e rei. Então, quando um homem era chamado para exercer um destes ofícios, ele era ungido com óleo. Era ungido com óleo, e aquilo simbolizava que ele estava separado para aquela missão. Ele foi separado por Deus, capacitado por Deus, para exercer aquela missão. Nós temos o exemplo conhecido de Davi, que foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei em Israel, em 1 Samuel, capítulo 16. Então, muitas profecias do Antigo Testamento, meus irmãos, apontavam para a vinda do grande Messias, o grande ungido do Senhor, que seria separado e consagrado por Deus de forma suprema para ser o profeta, o sacerdote, o rei, em uma só pessoa. E essa pessoa é exatamente Jesus. É isso que Jesus está afirmando aqui. Jesus, o Deus Filho encarnado, enviado por Deus Pai para esta missão de mediador entre Deus e os homens. Por isso, Jesus é o perfeito profeta. Ele cumpre estes 3 ofícios. Ele é o perfeito profeta, o perfeito e maior de todos, o grande profeta que revela a Deus aos homens. Jesus comunica Deus aos homens com perfeição. Ele é a plena revelação de Deus aos homens. Nós conhecemos Deus através de Cristo. Somente. É só esse caminho. Jesus é também o perfeito sacerdote. Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Conduzir o povo a Deus, através da administração dos sacrifícios. Jesus é o perfeito e sumo sacerdote que estabelece o eterno acesso a Deus Pai, através do sacrifício de si mesmo na cruz. E hoje Jesus, ressurreto e glorificado, intercede por nós, juntamente ao Pai. E Jesus é também o supremo Rei. Jesus é o grandioso Rei, que guia e defende o seu povo, livrando da pior escravidão de todas, escravidão do pecado, livrando do império das trevas e transportando para o reino de Deus. Ele é o grandioso e glorioso Rei. Então, em resumo, meus irmãos, este triplo ofício
deixa claro que só existe salvação, só existe real acesso a Deus para o homem pecador por meio de Cristo, que veio para cumprir essa missão em nosso favor. Mas notem como os judeus não reconhecem isso. Notem em nosso texto que, apesar de todas as evidências que Jesus está apresentando, todos os sinais, os milagres, já estudamos tantos aqui, já falamos sobre eles no Evangelho de João, todos os sinais confirmando as suas afirmações como Cristo, mesmo assim, a maioria dos judeus aqui segue rejeitando esta verdade. Então, como diz o antigo ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que não quer ver. Eles estão rejeitando. E, obviamente, como sabemos, a raiz deste problema é a dura incredulidade, que faz parte da nossa natureza humana caída. Lá em Adão, lá em Gênesis, o homem escolheu rejeitar a verdade de Deus. Não vou confiar nessa verdade. E abraçou a mentira do diabo. Desde lá, meus irmãos, desde lá, o homem já nasce nesse mundo aqui fechado, completamente fechado para a verdade de Deus. Ele despreza, ele não quer se submeter a essa verdade do... E aqui, mais uma vez, fica realçada a nossa completa necessidade da graça soberana de Deus. Jamais vamos crer em Cristo para a salvação se não for pela graça, pela intervenção milagrosa e soberana do Senhor Deus. Não temos esta capacidade. E um exemplo muito vívido disso ocorre no Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Lembram desse episódio? Quem vocês dizem que eu sou? E lembram a resposta de Pedro? Qual foi a resposta de Pedro naquele momento? Texto que é conhecido como a grande confissão de fé, a grandiosa confissão de fé. O que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Pedro reconheceu. E o que Jesus responde depois dessa afirmação de Pedro? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, Pedro, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro, você é bem-aventurado, Pedro. Pedro, você é um homem feliz, Pedro. Porque esta fé que você tem hoje, Pedro, não vem de você. É o Senhor Deus que está dando graciosamente a sua vida. Pedro não chegou ao entendimento pela especulação, achando, eu averiguando a verdade, né? Não, vou ficar com isso mesmo. Não, foi do alto, foi dado, foi concedido. Veio de cima. Intervenção graciosa, é o Espírito, o Pai revelando e dando graciosamente a Pedro esta compreensão de quem é Jesus. Ele recebeu iluminação divina para confessar Jesus como Cristo. Por isso eu pergunto nessa manhã, e você? Quem você diz que Jesus é? Isso é pessoal. Essa é a questão mais importante da sua vida. É nisso que você deve dedicar maior atenção da sua vida. Quem você diz que Jesus é? Você confessa hoje Jesus como o Cristo, enviado por Deus Pai, que cumpre todos esses ofícios, o único mediador entre Deus e os homens, conforme as Escrituras? Você confessa? Se você confessa, louve a graça de Deus hoje. Louve a graça. Deleite-se na graça do Senhor Deus. Exalte o nome do Senhor Deus. Louve com toda a força a graça de Deus. Porque se você está aqui hoje confessando e crendo, isso é graça. Não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém
se glorie. E, meu irmão, continue buscando este Cristo na palavra aqui para confirmar a sua salvação. Para você perseverar na fé. E muito cuidado com as interpretações equivocadas sobre Cristo, comum nos dias de hoje. Um Cristo distorcido temos por aí. Como, por exemplo, o Jesus mero bom exemplo a ser seguido da teologia liberal. Ou então o Jesus Papai Noel da teologia da prosperidade. Ou o Jesus revolucionário social da teologia da libertação. Bastante confusão temos. Bem parecido com os dias aqui do nosso texto. Bem parecido. Por isso, amados, devemos crescer no conhecimento e na graça do Cristo que se revela aqui, nas Escrituras. Eis a importância do estudo sistemático da Bíblia como um todo, para conhecermos o Cristo bíblico. Não o que você está ouvindo de terceiros, não porque eu acho que fulano de tal, de Escritura. O que você está me dizendo sobre Cristo, me mostra na palavra onde está. Porque eu quero conhecer o Cristo verdadeiro, o Cristo que salva, não o Cristo invenção dos homens, não o Cristo do imaginário popular. Eu quero conhecer o Cristo das Escrituras Sagradas, o Cordeiro de Deus, que morreu para salvar os homens dos seus pecados. Eis a importância desse estudo sistemático, cuidadoso, com muita oração também, muita humildade, muita dependência do Senhor, para não nos deixarmos levar pelas crenças equivocadas espalhadas por aí. Avançando, amados, o segundo aspecto sobre a identidade de Jesus e sua missão, que podemos observar aqui no nosso texto, é que ele é o Cristo guiado pela soberana providência de Deus Pai. Esse texto é incrível. Esses versos aqui são incríveis. Olha o que diz a partir do verso 30. Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Perceba, os líderes judeus entenderam as afirmações de divindade de Jesus e, para variar um pouco, ficaram furiosos. Mas no verso 31, temos o relato que muitos dentre a multidão estavam se convencendo de que Jesus poderia mesmo ser o Cristo. E talvez temos aqui algumas conversões genuínas, mas provavelmente ainda também uma fé bastante superficial, por não entenderem o significado dos sinais de Jesus, algo que já falamos, algo que João está ressaltando, o perigo de você depender de milagres para crer, que já estudamos o texto lá em João capítulo 2, versículo 23, pessoas ainda influenciadas pela ideia comum de um Messias terreno, libertador político, mas pelo menos já estavam aqui constatando que os sinais apresentados por Jesus não poderiam ser negados. E tinham um peso enorme, apontando para a veracidade da sua identidade como Cristo. Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? E esse reconhecimento de muitos ali deixou as autoridades ainda mais preocupadas. Por isso queriam prender Jesus logo, impedir o avanço deste ministério, silenciar o ensino de Jesus definitivamente. Aliás, meus irmãos, este é o desejo deste mundo caído. Este é o grande desejo deste mundo caído, este é o grande desejo do diabo, extinguir a palavra de Cristo, varrer de cena a palavra de Cristo. Porém, temos uma expressão incrível no verso 30. O que diz o verso 30? Mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. O termo hora, aqui, indica o tempo de Jesus ser preso e crucificado.
de acordo com a soberana vontade de Deus Pai. Por isso, ninguém pôs a mão em Jesus. Você consegue entender a força desse verso? Você consegue entender a verdade que está sendo ensinada aqui? Meus irmãos, o que impediu a prisão de Jesus neste momento não foi falta de vontade desses líderes furiosos, não foi a falta de recursos, eles eram homens poderosos, não foi o acaso também, a sorte das circunstâncias ali, então Jesus conseguiu, de fininho escapar. Não, conforme a explicação do apóstolo inspirado aqui, o que impediu a prisão de Jesus neste momento foi a mão soberana da providência de Deus. Simplesmente a hora, o tempo certo da cruz ainda não chegou. E isso nos ensina a incrível verdade de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E tudo o que Jesus enfrentou ao se encarnar e vir a esta terra para cumprir a sua missão foi de natureza livre e voluntária. Meus irmãos, Jesus foi crucificado não porque era incapaz de evitar a sua morte como um pobre coitado. Não, como Deus onipotente, ele poderia simplesmente fulminar instantaneamente todos os seus algozes ali. João capítulo 10, versículo 18, o Senhor Jesus diz: ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por minha espontânea vontade. Então entenda isso, a morte de Jesus na cruz ocorre pela determinação da vontade soberana de Deus Pai, em concordância com a vontade de Cristo. Olha o que diz o texto de Atos, capítulo 4, podemos abrir lá, Atos capítulo 4, versículo 26 a 28. Vou projetar aqui, mas é bom esse barulhinho de Bíblia sendo folhada. A gente está, crente manuseando Bíblia, sempre é muito bom. Old school, né? Old school. Dá para usar no celular também, sem problema nenhum. Mas old school é legal. Eu gosto do barulhinho de Bíblia. Atos capítulo 4, versículo 26 a 28. E diz assim, a palavra do Senhor: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, ou seja, todos os homens são responsáveis, são culpados pela atrocidade da cruz. Mas mesmo estas terríveis ações pecaminosas e diabólicas, as piores que este mundo já viu, na crucificação de Jesus, estavam, na verdade, debaixo do controle soberano de Deus, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Sendo assim, amados, a paixão de Cristo não poderia começar antes do tempo designado por Deus. Por isso Jesus sai tranquilamente ileso deste momento. Ninguém lhe pôs a mão. Deus Pai é absolutamente soberano sobre a morte do Filho. Ela ocorre pela vontade soberana de Deus Pai. Os homens são responsáveis pelos seus pecados, mas Deus se utiliza, inclusive, destas más ações para que os seus bons propósitos sejam executados. Então perceba, meu irmão e minha irmã, como é importante nós lembrarmos esta incrível verdade de que Deus está no controle de todas as coisas, por sua soberana providência. E é importante sempre lembrar, pois temos a tendência de nos amedrontarmos excessivamente diante das pressões, ou diante da oposição à fé cristã que cresce nos nossos dias. Quando olhamos as notícias, parece que o mal vai triunfar, né?
Dá aquela sensação, rapaz, está tudo fora do controle. E temos essa tendência na carne de nos amedrontarmos excessivamente, e por vezes podemos pensar, o que vai ser da igreja? O que vai ser do evangelho? Será que a palavra vai sucumbir? Às vezes podemos pensar isso. E a resposta, de acordo com a providência soberana de Deus, é não. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Até mesmo as investidas do inferno estão debaixo do controle do Deus soberano. E Deus faz estas investidas no final colaborarem para a execução de seus bons propósitos. Pois pense na cruz. Pense na cruz. A cruz não foi a derrota de Cristo que os inimigos pensaram ter alcançado. Pelo contrário, a cruz foi a vitória, a missão foi cumprida, a salvação foi estabelecida para todos aqueles que creem. Os propósitos do Senhor são imbatíveis, sua sabedoria é infinita. É tolice se opor aos caminhos do Senhor. Da mesma forma, por mais perseguida, por mais odiada que seja a igreja de Cristo, por mais desprezada que seja a igreja de Cristo, Deus preserva os seus ao longo das gerações. Deus preserva. E a verdade do evangelho não pode ser extinta. E vai prosperar segundo os propósitos e os desígnios do Senhor. A história também mostra isso. Temos vários exemplos, e destaco uma interessante, até ouvi em uma pregação, um pastor citando esse exemplo em uma pregação, depois investiguei, estudei também um pouquinho, e é citado também por outros pastores. Talvez você já tenha ouvido falar de Voltaire, um famoso filósofo do século XVIII. Ele foi muito influente da Revolução Francesa, período iluminista. Então, começa ali aquele momento efusivo. E Voltaire foi um inimigo declarado da fé cristã. Ele tem vários escritos bem elaborados, homem inteligente. E ele foi declarado um inimigo da fé cristã. O problema do mundo é a fé cristã. Quando ela for eliminada, o mundo vai prosperar. E certa feita, bastante entusiasmado em sua época, com a exaltação orgulhosa da razão humana em detrimento da palavra de Deus, o homem agora está evoluindo. Então, ali, que período iluminista, e depositando toda a sua fé no avanço do conhecimento científico, ele deu a ousada declaração, dizendo o seguinte: 100 anos depois da minha morte, não haverá mais cristãos, não haverá mais Bíblias, não haverá mais palavra de Deus, e desaparecerá definitivamente toda a memória de Cristo e seus ensinamentos. Ousada declaração. O que aconteceu? A palavra não foi extinta ainda, né? E nem será. Mas interessante que 50 anos depois da morte de Voltaire, a Sociedade Bíblica de Genebra estabeleceu uma sede para imprimir e distribuir milhares de Bíblias por toda a Europa, no exato local onde foi a casa de Voltaire. O Senhor Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amados, precisamos sempre lembrar que habitamos em um mundo onde Deus governa soberanamente. Este mundo pertence ao Senhor Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
E este é um Deus que governa sobre todos os acontecimentos em cada detalhe. E nunca é boa coisa neste mundo que pertence a Deus se voltar contra o ungido do Senhor. Nunca é boa coisa se voltar contra o supremo ungido do Senhor Deus. A melhor coisa que você tem a se fazer é se render ao ungido de Deus. É humildemente hoje se dobrar ao ungido do Senhor Deus e aceitar a verdade dele. E a graça maravilhosa é que se estamos hoje firmados nele, em Jesus pela fé, meus irmãos, podemos enfrentar os sofrimentos nesta terra. Podemos sim. Não precisamos mais ter tanto medo. Não mais tanto medo. Podemos enfrentar e podemos seguir os passos de Jesus e não recuar como Jesus não recuou, mas continuar ensinando o Evangelho, apesar de toda a oposição. Continuar ensinando o Evangelho com sabedoria, com mansidão, com amor. Jesus não está aqui com raiva das pessoas, não. Ele está em amor, ensinando a verdade. Podemos continuar. Se estamos firmados nele, o grande ungido de Deus, podemos continuar. Confiando no cuidado do Pai, que está no controle absoluto de todas as coisas. E sabendo que todas as coisas também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, continuar proclamando a verdade do Evangelho. Como disse também o missionário James Fraser, que dedicou grande parte da sua vida para pregar o Evangelho na China, uma das regiões mais perigosas da China no passado, e ele foi livrado incrivelmente de perigos, vários perigos ali incríveis, e ele foi livrado, e ele então falou: nós somos imortais nesta terra, até que cumpramos a tarefa a nós encomendada. Até que cumpramos a tarefa a nós encomendada. Amém, meus irmãos? Avançando, o terceiro aspecto sobre a identidade de Jesus e sua missão, percebemos aqui no texto que ele é o Cristo que cumpre sua missão e volta para Deus Pai. Vamos ler a partir do versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa, de fato, o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Então podemos notar que os fariseus, extremamente incomodados aqui, provavelmente tiveram uma reunião às pressas no Sinédrio, com os principais sacerdotes. Interessante que eles eram inimigos, né? São os dois partidos religiosos na época, fariseus e saduceus. Eles não se davam bem, mas agora, tendo um inimigo em comum, eles se juntam. Amizade forçada, né? Se juntam para eliminar o inimigo Cristo. Então eles fizeram uma reunião ali com os principais sacerdotes, que em sua maioria eram saduceus, e assim conseguiram enviar guardas para prender Jesus. Só que esses guardas não vão conseguir prendê-lo neste momento, pela providência. João vai descrever o desfecho disso a partir do verso 45, mas aqui no verso 33, temos outra declaração muito importante de Jesus a respeito de sua identidade e missão. Ele diz: ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Fica claro aqui a plena consciência do Senhor de que lhe restava pouco tempo de ministério nessa terra. Jesus sabe que esse tempo está chegando ao fim. Desta festa dos tabernáculos que estamos aqui, até a próxima Páscoa, que ocorrerá a crucificação, restam 6 meses. Então, de fato, se aproxima o clímax da missão que Jesus veio executar
que é a sua morte na cruz. Mas note que a morte para Jesus não é o fim. Pelo contrário, é o retorno. Depois de ressurreto, ele volta para a glória que ele tinha com o Pai, antes que o mundo existisse, conforme João capítulo 17, versículo 5. E no verso 34, ele faz uma dura afirmação para aqueles judeus incrédulos. Vocês vão me procurar e não vão me achar, e onde eu estou, vocês não podem ir. E Jesus está falando aqui do céu, na presença de Deus Pai. Ou seja, aqueles que rejeitam o Filho não podem entrar na presença do Pai. Aqueles que desprezam o Filho não entram na presença do Pai. Porém, eles, mais uma vez, não conseguem entender a realidade espiritual da afirmação de Cristo. Eles não conseguem perceber a terrível condição em que eles se encontravam, de pecado. E no verso 35, completamente alienados, questionam: para onde irá este, que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? E eles falam aqui em tom de zombaria. Mas é interessante, temos uma certa ironia do texto aqui. Porque estas declarações escarnecedoras, de certa forma, contêm uma profecia. Vocês notaram? E é interessante porque João escreve esse texto, o evangelho está sendo escrito depois da crucificação, as igrejas já tinham se difundido, espalhadas. E Jesus, meus irmãos, de fato foi até os gregos. Foi até os gentios para ensinar. Não fisicamente. Mas depois do triunfo da cruz, ressurreição, ascensão e o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, o que aconteceu? Os apóstolos saíram para pregar o evangelho de Cristo, como aprendemos em Atos, capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os gentios foram alcançados, e continuam sendo alcançados, mais de 2000 anos depois, como nós hoje estamos sendo alcançados aqui em Porto Alegre. A verdade do Senhor triunfa. Podem zombar, mas a verdade de Cristo triunfa. Queira você ou não, triunfa.